Eu passei o meu mestrado fazendo a tradução de Lígia Fagundes Telles no mestrado de estudos de tradução. Eu acho que não existe mais, eu acho que talvez faltam algumas pessoas por se formar desse programa, mas agora o novo letra, né? Acredito que letras estrangeiras e tradução. Então, eu vou pedir para vocês, o mesmo que Rodrigo, de quem puder abrir a câmera, abra a câmera, porque é bem legal, tipo, ver a cara de vocês. Acho que permite um pouco mais de interação. E também fiquem à vontade, se em algum momento vocês querem falar alguma coisa, eu vou tentar ficar aqui atenta no chat. Mas vocês também podem fazer esse sininho de levantar a mão e falar à vontade, né? Eu gosto mais dessa ideia de aula interatuando ao momento. Então, fiquem à vontade. Outra coisa que eu ia falar, então, eu enviei para vocês, bom, eu não, os coordenadores enviaram para vocês um PDF com algumas informações da aula, né, que tem o conteúdo mais, separei algumas coisas teóricas que a gente vai conversar hoje, mas não é só isso a aula, né, então, depois também vou passar para as coordenadoras, se elas conseguirem me fazer o favor de também enviar o PowerPoint que eu vou usar, porque ele está um pouquinho mais completo e para vocês também terem, tem aí alguns links legais para vocês olharem e saberem mais do tema. Então vamos começar. Eu vou compartilhar agora aqui o host precisa me habilitar para eu compartilhar a minha tela. Eu acredito que o Milton, né? O João. Já fez. Obrigada. Sim, já deu. Ok. Aí vocês todos estão conseguindo olhar a minha tela? Tem aí um ok. Sim? Ótimo. Ok, muito bem. Pronto. Aí já dá para ver por completo. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, só como uma introdução. Não é o tema principal da aula que eu quero conversar com vocês, do que eu quero falar hoje com vocês, mas quem quiser dar uma olhada, a pesquisa também se encontra no repositório da USP, como uma tradução comentada de Lígia Fagundes Telles para o espanhol mexicano. E ela está disponível em espanhol, quem quiser arriscar a ler ela em espanhol, mas também eu acredito que daqui a pouco também pode sair um artigo em alguma revista para vocês também saberem sobre o tema. E aqui o que eu fiz na minha pesquisa foi escolher 3 contos do livro Antes do Baile Verde, da Lígia, e eu traduzi pensando para o público mexicano, especificamente, e eu comentei quais foram os meus desafios de tradução, como foi que eu escolhi, meio que eu contei experiências de tradução, basicamente. E eu acho que uma coisa legal, se vocês ainda não estão, se vocês estão tomando esse curso para pensar em fazer pós-graduação, alguma coisa, seria legal vocês também pensarem que existe essa opção de fazer uma tradução comentada. Aqui o Thales Manuel Dias está me perguntando se tem algum jeito de me seguir. Sim, de fato, vocês têm umas opções de me seguir, que seria pelo Instagram. Eu só tenho o Instagram aberto, que eu vou deixar para vocês, e eu às vezes compartilho coisas de tradução e eu colaboro em um podcast também sobre literatura em espanhol. Então, quem quiser, quem seja fã de podcast e saiba espanhol ou esteja aprendendo espanhol, fiquem à vontade. Vocês podem encontrar como componentes literários.
Eu vou escrever aqui no chat. E vocês podem me encontrar como Cian Fields. E pronto. E bom, então, o que eu quero falar hoje é mais sobre uma questão de quanto a cultura é importante quando a gente faz tradução literária. Então, no começo, eu vou compartilhar com vocês uma imagem aqui. Aí, pronto. E eu quero que vocês me digam o que vocês veem aí. Tem aí. Cachaça? É, cachaça mesmo. E se eu falo para vocês que, olha, cachaça, pinga, exato. E uma coisa que a gente pensa imediatamente no Brasil, né? Uma bebida da identidade brasileira. Se eu falo para ver, o aguardente de cana, Carolina está falando aqui, caipirinha. Eu não sabia essa da aguardente de cana. A cachaça só pode chamar cachaça se é produzida no Brasil. Posso falar uma coisa aqui rapidinho? Claro, pode falar, Gustavo, é isso né? que eu falei é isso que eu falei da cachaça. É um patrimônio cultural e tipo, é igual a tequila. A tequila só chama tequila se é produzida no México, né? Acho que é no México. E a cachaça só pode ser chamada cachaça se é produzida no Brasil. Se for produzida em outro lugar, ela é um destilado de cana, não é cachaça. Uhum. Tem vários patrimônios assim pelo mundo, tipo alguns vinhos gregos, algumas coisas assim. Só podem ser chamados por esse nome. Tem um termo específico para isso que eu não me recordo agora, mas é bem interessante isso, porque é valorizando a cultura de cada país, né? Uhum. Tá certo. Então, é isso, né? A gente vê essa bebida e a gente já sabe que se ela é produzida no Brasil, ela é cachaça. Mas se vocês chegam a ver uma tradução dessa bebida como Sugar Cane Brandy, o que vocês achariam? Acho que sai toda a ideia de que ela é produzida no Brasil, né? Se eu tenho uma imagem de uma cachaça em um conto brasileiro e alguém traduz para o inglês Sugar Cane Brandy, seria estranho, né? Então, esse é um caso que às vezes é importante valorizar de como você vai traduzir, porque você pode tirar todo o significado de algum objeto, algum elemento, e mudar e trocar totalmente de história e tirar a ideia principal que ele tinha, né? Esse é o caso da cachaça. Aqui a Camila fala que ela já viu traduzida como home. Sim, eu achei o caso de Sugarcane Brandy e Sugarcane Rum. Eu acredito que foi numa tese feita sobre tradução de culinária brasileira, de gastronomia brasileira. Eu vou passar as referências para vocês no final, que ela fala... Ai, esqueci agora o nome da autora, mas eu falo daqui a pouco. Sobre esses estranhamentos que causa traduzir, às vezes, comida e tirar toda a identidade que a comida tem, né? Ou a culinária ou a gastronomia. Aqui eu tenho depois outra imagem, né? Que vocês pensam o que? O que vocês lembram com essa imagem? Carnaval. Isso, aqui tem tem muita gente aqui falando carnaval. E tem alguém que falou justo o que eu queria falar, né? Tipo, um bloco de carnaval, especificamente um bloco de rua, né? Então, como vocês falariam para as pessoas que não são brasileiras o que é um bloco de rua? Peraí, estou atualizando. Uhum. Então, essa é uma coisa que a gente também tem que... Um carnaval de calle menciona Messias Emanuel, se fosse em espanhol, interessante. Uhum. Some sort of parade, a Melina fala. During carnival period. Uhum. Felicidade pré-Covid. Tá certo, Marcelo, é mesmo.
Snorkeling Mark Parade. Ok, muito bem. Então, vocês iriam pensando para traduzir, explicando, né, o que é. Tipo, vamos descrever a situação de que eles é uma festa durante o carnaval que está na rua. Aqui eu tenho o bloco tem sido traduzido também de 1000 jeitos. Também tem uma tese da Giovanna Rebeschi. Eu não sei se eu estou aqui combinando as palavras. Não, é Giovanna Marchesi, que ela fez um estudo sobre como foram traduzidas festividades ou locais brasileiros para guias de turismo. E uma daquelas que ela achou foi Informal Parades. Eu coloquei, tem vários exemplos, né? Mas eu decidi colocar esses 2 exemplos porque acho que são 2 coisas que a gente identifica, pode pensar não apenas na imagem, mas pode sentir uma emoção, pode identificar uma cultura, um local. Por exemplo, se a gente vê isso, a gente já sabe que é o carnaval do Brasil, né? Ou de São Paulo, especificamente, eu acredito que essa imagem é de São Paulo. E se eu falo que eu sou carnaval, talvez eu também possa deixar de transmitir essa ideia, né? Aqui o José Luiz falou que ele falaria que é uma comparsa em espanhol. Sim, uma comparsa poderia ser um exemplo, que de fato é uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu traduzi um dos contos da Lígia, porque ela fala exatamente sobre o carnaval. Sort of Mardi Gras, fala Melina Valente. Uhum. Então, a gente tem essa opção, né, de tentar explicar para as pessoas o que é. Então, vamos entrar, se vocês percebem aqui, já temos 2 exemplos de coisas que a gente tem que pensar para traduzir, pensando não apenas no significado da palavra, mas no significado da identidade, né, o significado cultural que tem essas imagens dentro do Brasil e quem vai receber essas imagens e quem vai saber ou conhecer o que significa, o que é. Isso é uma coisa que a gente vai se enfrentar muito na tradução. E é uma coisa que temos que agradecer a virada cultural dos estudos da tradução, de se focar um pouco mais na cultura. Então, primeiramente, a gente vai discutir o que é traduzir e de uma forma um pouco geral, e depois como que um foco cultural pode nos ajudar também a traduzir. Ok, eu vou ler aqui só uns comentários do Ricardo sobre a cachaça brasileira, sobre o tequila mexicano. O termo que havia falado para essa relação seria a regra de indicação geográfica. Eu não saberia te responder aqui. Valéria fala, tanto o carnaval não é próprio do Brasil, já existia na Europa antes de descoberta, parecendo a celebre carnaval de Veneza. Sim, carnaval tem em toda a região do mundo, né? Mas tem algumas especificidades que a gente... tem carnaval no México, mas a gente celebra o carnaval de um jeito muito diferente. Então, essas coisas, alguns desses elementos que a gente vai ir pensando e vai ir encontrando no texto que a gente vai traduzir, que indicam uma relação com a cultura de onde vem o texto, que eu quero me focar hoje. Então, vamos começar sobre o que é essa virada cultural que existiu nos estudos da tradução. A virada cultural, o termo, a ideia começa em 1970, né, com várias escolas, com a escola de funcionalismo e a escola de Göttingen também nos 80 e nos 90, lá na Alemanha. E foi se adaptando, né, e evolucionando. É interessante porque a partir dessa virada cultural, passamos a ter uma ideia da tradução que se foca muito na língua, que é muito estruturalista,
que tem um olhar retrospectivo, que só vê para o texto de partida que a gente vai traduzir, que tem uma noção de que existe uma equivalência no momento da tradução exato, que indica como você deve traduzir com um olhar normativo e que o tradutor apenas funciona como a pessoa externa que muda um texto de um lugar para outro, para começar a pensar numa visão muito mais cultural, que se foque mais na comunicação dos textos, da importância de comunicar o que o texto original está falando para o texto traduzido, que vê não apenas o texto de partida, mas olha muito para a recepção de quem vai receber esse texto. Ele tenta acomodar o texto para a recepção das pessoas e como o tradutor quer que essas pessoas recebam esse texto, não é tão normativo, ele procura mais que o tradutor descreva por que escolhe essas formas. A gente não vai falar essa é uma tradução certa e essa é uma tradução errada tão facilmente, né? A gente vai descrever quais são as possibilidades do tradutor, o que o tradutor escolheu, e o tradutor forma parte do processo, ele faz parte dos agentes do processo e dos elementos da tradução como um todo. Então, é uma sensação de o tradutor tem mais presença na tradução, não é só uma pessoa que está aí por fora que não quer ser vista, senão ele aparece aí mesmo. Então, quando a gente fala que a tradução vai visar a pensar, a se focar também na cultura, a gente pensa na cultura como um fenômeno abrangente. Uhum. Esse termo, bom, essa explicação é do Assenha, do artigo A Transferência Cultural nos Textos Especializados e Textos Literários, e ele explica um pouco o que significa essa noção de transferência cultural. Então, a gente vai pensar durante essa aula toda que a tradução é transferir um texto de uma cultura para outra. E quando a gente fala de cultura, estamos falando de que ela abarca todas as manifestações de um povo num ponto específico de um eixo espaço-tempo, estabelece uma relação de condicionantes recíprocas entre linguagem e cultura e inclui os elementos constitutivos da comunicação numa situação que inclui emissor, receptor, meio, entre outros. Então, a cultura é um fenômeno que abrange muitas coisas, né? A cultura não vai só falar sobre as festividades, mas vai falar sobre... ela vai ser encontrada em cada aspecto do texto que vocês vão se enfrentar no momento da tradução. Ok, então pensando um pouco nisso, eu gosto de pensar a tradução como um diálogo entre duas culturas, né? Sempre essa questão de comunicação está muito presente. E esse momento em que eu tenho uma cultura que deu origem a um texto que vai ser colocado em contraste com a cultura que vai receber esse novo texto, que é um outro texto, né? Tipo, a ideia é por isso que eu falo muito de duas culturas e um enredo. Então, as pessoas que vão ler a Lígia em espanhol, que leram a Lígia em inglês, que leram a Lígia em francês, elas não estão lendo o texto que a Lígia escreveu, mas um diálogo que surgiu entre o tradutor e os textos da Lígia. Então, por exemplo, eu tenho aqui, quando eu estava traduzindo, eu me encarei. Desculpem se tiver alguma palavra em português, vai embora. Faz uns 6 meses que eu não moro no Brasil, não, um pouco mais, e eu tô um pouco... Me deparei, obrigada, Dalila. Me deparei com esse texto que, de um jeito normal, parece simples, é apenas uma descrição de uma cena e um diálogo, né? E eu fiquei pensando durante muito tempo como traduzir esse diálogo especificamente por esse elemento aqui, Polinho. Então, eu vou ler o diálogo que diz: seu tio é muito bom, coitado, gosto demais dele.
Começou ela enquanto beliscava um bolinho que Conceição tirara, aí falta um A, tirara da frigideira. Mas não combino com com a dona Daniela. Fazer aquilo com o pobre do cachorro não me conformo. Então, bolinho, aqui falou alguém, o Messias falou bunhuelo. Então, Messias, eu pensei em bunhuelo também, mas o negócio aqui é que bunhuelo, para mim, no México, é uma outra coisa. Ele é frito também, mas ele não é assim fofinho. E você não costuma fazer ele rápido. É uma coisa mais que as avós faziam, mas não é uma coisa que você ainda veja que se faz constantemente. Então, quando eu vi essa cena, na verdade a gente tem muitos elementos nesse diálogo. Como vocês imaginam essa... aqui a Márcia Coelho menciona assim, bolinho da Lígia é um bolinho de chuva. Então, Márcia, ela não fala. Não fala assim, um bolinho de chuva ou um bolinho de arroz. Ela não deixa essa... Não especifica. Se vocês veem essa cena, o que vocês pensam? O que vocês imaginam? Eu tenho algumas ideias do que eu imaginei. É óbvio, eu tenho toda a noção do texto por completo, mas eu quero saber mais ou menos o que vocês pensam. Gustavo aqui fala que o bolinho de chuva desperta memórias da infância. Uhum. Vocês pensam em bolinho de chuva? Sim, eu tenho que falar que a imagem eu fui conduzindo a sua imaginação. Acho que aí eu escutei algum som, mas acho que não, tá tudo certo. Ok, aqui a Carolina fala que ela pensaria em algo que remete à infância. Então, no caso de Uruguai, eu colocaria galletita biscocho. Gostei, biscocho eu acho uma coisa bem legal. É uma coisa que remete à infância. Uhum. Aqui fala... Um segundo, que eu tô lendo aqui. Lembro da minha mãe, fala Luciane. O Carlos fala que sim, a imagem ele teria pensado no MOF. Interessante. Carolina. Consegui. Max fala que a primeira coisa que viria à mente dele seria um salgado. E cada pessoa tem uma memória diferente sobre o bolinho, fala o Messias. Márcia fala sobre o diálogo, esse diálogo lembra a família, pessoas na cozinha esperando os bolinhos serem fritos. Eu vou ficar com essa tua resposta, Márcia, porque é exatamente o mesmo que eu pensei. Aqui tenho também uma outra que eu acho importante compartilhar, do Alessandro, que fala que uma conversa corriqueira numa cozinha enquanto uma pessoa frita bolinhos e a outra beliscando enquanto conversam. Exatamente. Então, o texto tem essa ideia de muita fofoca. Esse texto é o Jardim Selvagem, de Lídia Fagundes Telles. Quem quiser dar uma lida, vai lá, é incrível. É praticamente a construção de uma personagem que nunca aparece no texto a partir de fofocas. E essa imagem retrata muito isso. Então, é muito importante focar essa ideia que está transmitindo para vocês para a pessoa que não sabe nada do Brasil, que no meu caso está no México, e eu quero transmitir também esse ambiente, né? Essa questão de família, de conversa, de fofoca, enfim. Então, quando eu falo disso, eu sei que a tradução exige uma interação entre duas culturas. Eu tenho que colocar duas culturas em diálogo. No meu caso, eu tive que colocar a cultura brasileira, que a Lígia retratou, que também é uma cultura mais de São Paulo, da época dos anos 60, 70, com a cultura que vai receber ela, que no meu caso é a mexicana. Uma coisa interessante disso é que quando vocês começam a traduzir, vocês têm que pensar muito para onde vai esse texto e como vocês querem apresentar esse texto.
Então, eu poderia apresentar esse texto e adaptar ele para que ele pareça que existe na cultura mexicana. Mas eu não queria isso, né? Eu queria passar esse texto e que ficasse claro que ele era do Brasil, que tinha sido escrito no Brasil, mas que as pessoas conseguissem sacar essas imagens, né, também. Então, uma coisa que vocês têm que fazer é qual vai ser o propósito dessa tradução, para quem vai, como você quer deixar ele, você quer que ele fique no lugar de origem, de onde ele surgiu, que ele se adapte mais para a cultura, é muitas coisas, né? Mas sempre pensando muito no seu receptor e a cultura receptora. Então, além de pensar nesse processo de tradução entre duas culturas, com aquilo que a gente trabalha na tradução literária, é sempre com língua, né? Sempre temos que nos encontrar com a língua. E a língua tem algumas questões de ordem cultural, como bem menciona o Albert, quando ele discute sobre as marcas e os marcadores culturais, que a gente vai pensar um pouco mais nesse conceito depois. E ele fala que a língua, cada língua e cada ato de fala é portador de marcas culturais, sempre. Tais marcas culturais significam desafios significativos à consecução do ato tradutório. E aquelas marcas culturais no texto original, o TEO é o texto original, dão ensejo a comportamentos tradutórios marcados culturalmente. Então, essas marcas culturais vão me levar a certas decisões, eu como tradutora, como traduzir elas. Então, quando eu falo de marcadores culturais, eu tenho bastante, como chama? Bastantes formas de explicar o que é. Eu pensei mais do que nada em esses 3 autores, esses artigos, um artigo de Assenha, do professor Assenha, outro do professor Obert e outra das professoras Heichmann e Sabaglia, que eles estão todos disponibilizados na rede. Eles também aparecem naquele handout, o PDF que eu veio para vocês, as referências estão no final. E, bom, essas são algumas das definições que a gente vai conversar e vai pensar nos marcas e marcadores culturais pensando nessas 3 definições. Agora, aqui temos, primeiro, vamos pensar o que seria uma marca cultural. Uma marca cultural é um modo como cada cultura enxerga o mundo e o reconstrói no interior do discurso. Então, tem alguns elementos dentro do discurso que a gente vai traduzir, nesse caso literário, que me remete a como alguém enxerga o mundo, ou como uma cultura vai enxergar o mundo. Quando eu falo de marcador cultural, eu estou falando de um fato do discurso, quer dizer que ele está dentro desse discurso que já foi reconstruído. E é um elemento distintivo que vocês vão perceber durante o processo de tradução. Às vezes ele não é tão óbvio, aí você vai se encontrando quando você vai traduzindo. Então, qual a diferença entre as duas? As marcas culturais são relações abstratas, em esquemas culturais, seja de um jeito geral ou mais específico, e os marcadores são os objetos textuais que representam essas relações. Então, aquilo que vocês vão ver no texto, aquele que é mais fácil de perceber e de sentir, mais tangível, são os marcadores culturais. Eu vou ler aqui umas das suas mensagens. Aqui, Ricardo Pinheiro fala que suspeita que a expressão panelinha de fofoca surgiu na cozinha. Olha só, sim, eu acho também. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho legal. Aqui, a Carolina de Jesus, em certa passagem do seu quarto de despejo, escreveu quarar a roupa, transformaram quarar em simples branquear, do português brasileiro ao espanhol. Não gostei nesta mudança, penso que muito do sentido tem alto risco de ser perdido ou perdeu-se.
Sim, e tem umas coisas interessantes. Eu não sei, Ricardo, que também depende muito para onde vai o texto, né? A quarto de despejo, eu acredito que ele já foi traduzido 2 vezes. Um deles foi uma tradução coletiva, que teve também está disponível a palestra que deram os tradutores naqueles seminários que o João compartilha no seu newsletter de tradução. Eu acho que eles falaram sobre essa ideia de branquear. E eu acho que tem uma outra tradução que está pensando muito para a Argentina. Também depende muito disso. A gente também tem que pensar como vai ser lida pela pessoa que vai receber. Então, às vezes, o que o tradutor quer transmitir ou não. Então, vocês vão se encontrar um monte de coisas e eu mesma, quando eu estou relendo algumas das traduções que eu fiz, eu fico pensando, nossa, eu faria uma escolha totalmente diferente. Para contar um pouco dessa relação do que eu acho importante de pensar muito na cultura, é que um dos textos que eu traduzi na graduação. Eu tinha passado no Brasil, sei lá, 6 meses, eu não sabia nada, eu nunca tinha vivido o que era um carnaval no Brasil. E eu traduzi antes o Baile Verde de um jeito totalmente diferente a como eu traduzi depois. Então, é aí que muito importante você conhecer também, experimentar às vezes a cultura dos 2 lugares, né? Dessas 2 culturas que você está colocando em diálogo. Então, por isso, nós entendemos marca cultural. Eu, Cianja, resolvi juntar todas essas definições e entendo marca cultural como qualquer marca relacionada com a realidade cultural que encontra-se representada textualmente no texto e é distintiva da realidade da cultura meta. É a partir daí que eu fiquei pensando, bom, que coisas que eu estou me enfrentando, que desafios que eu estou encontrando nessas traduções estão relacionadas com a cultura origem, com o Brasil, e que estão significando um desafio para eu traduzir para poder passar para o espanhol mexicano. Então, aí eu vou compartilhar com você como ficou a minha tradução desse primeiro texto que eu passei para vocês. Tu tío es muy bueno, pobre, me cae muy, muy bien. Empezó ella mientras pellizcaba un bollito que Conceizón había sacado de la freidora. Pero no me cae para nada, doña Daniela. Hacerle eso al pobre perro, no lo puedo aceptar. Eu resolvi fazer uma tradução um pouquinho mais literal de bolinho. Por quê? Eu fiquei pensando em muitos pães que poderiam ser que eu poderia ter pensado em como passar essa informação da ideia do bolinho, que ele é um círculo, ele está quentinho, fofinho, você pode ir comendo enquanto você está conversando com alguém, falando com alguém. E eu não encontrei realmente, porque todas aquelas que me vinham à cabeça eram pães que você faz, que você compra na padaria. E todos são sempre uma relação de que eles são doces, que você come conversando, mas não tinha essa relação de ele estar sendo feito na hora. No momento que eu falava, eu vou pensar no caso de buñuelo, por exemplo, para mim o buñuelo é desse tamanho, né? Você não faz tão rápido. É um buñuelo meio que uma massa grandona e assim, mais ou menos. Então é mais difícil, não tem essa imagem que tem o bolinho. Eu preferi que essa ideia de que ele estava sendo feito na hora ficasse mais pelo contexto. Pellizcar, aqui o Messias pergunta, pellizcar você pode pellizcar a comida, assim meio que você faz, tira pequenos pedaços de comida e vai comendo, que é exatamente o que seria o beliscar.
E eu marquei não só a questão de bolinho aqui, eu também marquei o nome de uma das personagens, que é a Conceição. Essa foi uma outra coisa que eu fiquei pensando de como traduzir os nomes próprios, porque em algum momento eu pensei, eu poderia traduzir os nomes na versão em espanhol, porque tem alguns nomes que eles têm um sentido, tipo, eles têm esses nomes porque as personagens têm uma relação com o significado desse nome. Mas aí seria totalmente tirar o texto do Brasil. Eu deixaria de ler esse texto no Brasil e eu passaria a ler esse texto no México. E eu não queria isso. Eu queria transmitir essas ideias e esse ambiente no texto que não fosse estranho para o público mexicano, mas ao mesmo tempo eu queria que eles soubessem, continuassem lendo como um texto que estava acontecendo no Brasil, meio que apresentar a cultura brasileira para o mexicano através desse texto. Mas a visão da Lígia da cultura brasileira, né? Porque é óbvio que essa aqui é uma construção da Lígia, totalmente. Ok. Então, como é que funciona essa ideia de tradução no discurso literário? Eu achei muito bacana que na última aula o Rodrigo comentou com vocês quão importante é, quando a gente traduz, ir para além da linguística, né? E você ir procurar uma, sei lá, antropologia, sociologia, tudo o que você conseguir saber ao redor do texto que você está lendo é importante porque aí você pode fazer um trabalho um pouco mais, mais te ajuda, tipo, é uma guia e é muito importante. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que se você vai traduzir literatura, você tem que ter uma noção de como funciona o discurso literário. Você precisa dar uma olhada nos estudos literários, precisa ler o texto, entender o texto, compreender esse texto, muito a partir também da literatura e dos estudos literários. Então, aqui eu tenho um outro texto que começa, com o qual começa o conto Antes do Baile Verde. Aquele conto que eu falei para vocês que eu traduzi antes de morar no Brasil e depois de morar no Brasil. Então, ele passou por dois momentos. E ele é o começo, bem o começo do texto. Isso é muito importante porque o que eu estava traduzindo eram contos. Então, os contos têm uma coisa muito particular, que é você tem que prestar muita atenção a cada detalhe que é falado. E você tem que prestar muita atenção como começa o conto, porque ele vai te dar luz de como o conto vai ir evoluindo até o final. Então, ele é muito cuidadoso. E a Lígia também é muito cuidadosa com cada coisa que ela escolhe quando ela escreve conto. Ela falou em alguma entrevista que, para ela, escrever um conto é como conviver com um condenado à morte, que ele está sendo... Ele precisa... Você precisa viver esse momento antes dele acabar, né? Então, cada detalhe tem muita informação. Ela também fala que quando ela escreve, ela pensa nos contos como uma teia de aranha, onde o enredo é a teia. Se eu acredito que o enredo é a teia, o sucesso, alguma coisa que vai acontecer é a aranha, e as personagens são aquele inseto que está atrapado, né? Preso na teia. Então, ela tem muito esse olho de... Você já sabe que vai passar. Quando você começa o conto, algo já passou e é por isso que a gente está contando esse conto. Então, você precisa ir prestar atenção como esses detalhes e essas cenas, primeiras cenas, vão ir te dando luz para encontrar esse mistério. Então, essa é a primeira parte
o primeiro parágrafo do conto Antes do Baile Verde. E a primeiro parágrafo, ele descreve mais ou menos eu tentei procurar uma imagem que desse uma ideia, que é um rancho. Então, eu tenho aqui. O rancho azul e branco desfilava com seus passistas vestidos a Luís XV e sua porta-estandarte de peruca prateada em forma de pirâmide. Os cachos dessapados na testa, a cauda do vestido de cetim arrastando-se enxovalada pelo asfalto. Essa imagem, depois, no conto, a gente percebe que alguém do rancho cumprimenta duas meninas que estão numa janela. E a partir daí, o foco da narração vai do rancho e viaja até a janela e entra no quarto das meninas e é onde acontece o conto todo. Mas é importante entender por que esse conto começa por fora. E é porque tem muito esse contraste de dentro e fora, do que está acontecendo dentro da casa e como o carnaval está chamando as meninas para elas saírem, ainda que elas não conseguem sair porque não terminaram de fazer a fantasia delas, de uma delas, e porque tem uma questão. Eu não quero dar spoiler do conto, então quem quiser dar uma olhada vai ler. Tem uma coisa de mistério que uma delas está se debatendo se ela deveria ou não sair, porque ela precisa estar na casa esse dia também. Então, aqui é claro que, além de pensar que é o conto, é muito importante entender como ele começa, é claro que tem uma questão cultural, né? Tem uma descrição de um carnaval brasileiro na rua, que essa é a descrição do rancho. Então, eu como vou transmitir isso para os meus leitores que entendem e que experimentam o carnaval de um jeito tão diferente e que o carnaval no México se vive apenas em algumas regiões do México, não sempre é em todo o México, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Agora volto para aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ele ficou. Ele ficou. La comparsa, vocês lembram que alguém tinha falado sobre comparsa antes, sobre quando a gente viu a imagem de bloco? La comparsa azul y blanca desfilaba con sus pasistas vestidos a la Luis XV y su abanderada de peluca plateada en forma de pirámide. Los chinos caídos sobre la frente, la cola del vestido de satín arrastrándose manchada por el asfalto. Então, tem alguns elementos que eu fiquei pensando quando estava traduzindo. Como eu vou traduzir rancho? Porque eu fui perguntar às pessoas, eu não sei se vocês estão familiarizados por aqui, o que é um rancho, porque eu fui perguntar para muitas pessoas e não, isso já não se usa, é muito antigo. Algumas pessoas me falaram como eu não sei, eu teria que procurar exatamente o que significa. Então, não é o mesmo que eu falo para vocês blocos de carnaval e vocês já sacam o que é, né? Não é a mesma coisa. Então, primeiro foi, bom, o que é um rancho? Como eu vou traduzir rancho? Como eu vou passar essa imagem para os novos leitores? Aí eu tive que fazer todo esse trabalho de comparação do carnaval brasileiro e o carnaval mexicano, mais ou menos na época. E isso incluiu procurar trabalhos na antropologia, tipo estudos antropológicos, estudos históricos sobre o carnaval no México, porque eu também não sabia quase nada, e sobre o carnaval em São Paulo, especificamente. Aqui a Eunice fala que rancho muito usado na Bahia. Olha, eu não sabia. Que bom saber. Vocês ainda comentam assim, que vocês saem no rancho, é bem comum? E é uma coisa na rua? É bom, eu vou esperar quando se a Eunice responder sobre isso. Mas é isso, tem muitas coisas que você tem. Aqui a Luciana fala que no Rio é como se chama o bloco de rua
antigamente. Rancho bem comum no interior de São Paulo, fala Patrícia. Interessante. Ai, que bom saber. As famílias costumam ter casas para descanso e sim. Ah, então, aí, Patrícia, rancho, esse sentido de rancho é mais tipo uma chácara, né? De um lugar de descanso. O Max, que é do Rio, fala que nunca escutou rancho nesse sentido. Mariana. O rancho como uma conexão, uma construção, né? Tipo uma chácara, mais ou menos, eu acho. Aqui a Eunice, então, a Eunice respondeu que na Bahia, rancho tem dois tipos. Rancho no carnaval é como uma barraca grande, só que coberta de palha. Então, mas não é um rancho tipo bloco de carnaval, né? A primeira imagem que vem para vocês é esse lugar onde você fica no interior e fora. Então, a mesma coisa acontece em espanhol. Aqui a Heloísa fala o rancho de texto tipo marcha rancho, né? Sim, de fato, as marchinhas, elas têm esse sentido, têm essa relação com o gênero musical de marchinhas, da Dircinha Varela, eu acredito. Tem umas músicas relacionadas com as marchinhas dentro do texto e tudo. Então, a mesma coisa acontece em espanhol. Eu poderia ter colocado eu vou apresentar o que significa rancho para o público mexicano. Falar, e el rancho, que existe essa palavra também, é uma expressão do carnaval, etc. Mas rancho, se eu penso rancho em espanhol no México, para mim é tipo onde tem bois, onde você vai e tem tipo uma fazenda, sabe? Então, eu achei que poderia causar um pouco de obstrução enquanto as pessoas liam, de estranhamento enquanto as pessoas liam. Então, eu preferi pensar em uma coisa que fosse explicada que como uma festa de rua de carnaval, e por isso que eu fui e escolhi comparsa. Mas, se vocês percebem, eu traduzi passistas de um jeito para se referir aos passistas do Rio, tipo, as pessoas que estão dançando dentro desse bloco. Eu primeiro tinha escolhido bailarines, que seria, tipo, tirar todo o sentido cultural. Desculpe. Mas eu fui ver que em algumas notícias na internet, se você procura passistas, eles sempre fazem referência ao carnaval do Brasil. Então, existe essa relação e eu consegui fazer uma versão em espanhol da palavra, né? Eu só tirei as duas S's e ficou passista como uma S. A outra coisa que eu vi é aqui os cachos dessabados na testa. E esse exemplo eu quero dar, porque é uma tradução escolhida para o público especificamente mexicano. Se a gente traduz e apresenta esse texto para alguém que não tenha tanta relação com o espanhol mexicano, ou não fique muito... ele não sabe exatamente como que a gente fala esse tipo de cabelo, que vocês veem que eu tenho também, que é chino. Porque chino, se vocês falam que alguém é china no México, eles se referem ao tipo de cabelo. Não que a pessoa é da China. Mas se você escuta isso em outra região, possivelmente na maioria da região do sul da América Latina, chino é a pessoa que é da China. Então, essa é uma outra escolha de tradução pensando no público mexicano. E por que escolher chinos e não uma palavra um pouco mais neutra? Porque a outra palavra que pensei foi rizos e caireles.
Essas duas palavras estão relacionadas com pentear o cabelo desse jeito. Tipo, a pessoa não forçosamente vai relacionar que é o tipo de cabelo, tá? Ou ela pode ter o cabelo liso e daí ela vai fazer cairelhas. E a imagem que tem aqui é que a menina que tem os cachos, ela já faz tempo que está dançando, então ela não está penteada. Foi por isso que eu resolvi, bom, eu vou ir diretamente para meu público mexicano, ainda que possa causar estranhamento para públicos de outros países que falam espanhol. Laura Gomes está me perguntando se comparsa não é imediatamente relacionado à festa dos mortos. Isso não atrapalha a ideia de carnaval quando um mexicano lê? Não, não, Laura, comparsa é meio que um desfile é um grupo de carnaval que ele está desfilando durante o carnaval. El Dia de Muertos, eu acho que hum, eu fiquei pensando que existe essa possibilidade de uma banda, que é um grupo de música que está dançando e que você vai dançar, mas tem um sentido diferente, não é uma coisa que relaciona imediatamente ao Dia de Muertos. Realmente não existe tanto essa relação. É que quando eu pesquisei aqui, apareceu comparsa Dia de Muertos. Ah, olha só! Talvez, eu nunca ouvi, mas eu vou procurar porque eu fiquei agora curiosa se em algum lugar, alguma região do México, eu sou da região central, e também, como comemorado o Dia de Muertos, muda muito de um lugar para outro. Mas eu nunca ouvi que comparsa desse essa relação direta. E eu acho que essa ideia de comparsa, falar comparsa del Dia de Muertos, é para aclarar que é específico desse Dia de Muertos. Mas se eu falo comparsa, eu penso em duas coisas. No teatro e no carnaval. De fato, se você procura, eu recomendo aqueles que estão interessados no espanhol e no espanhol mexicano. Eu recomendo muito esse dicionário, que ele está feito, é o dicionário de espanhol mexicano. Eu vou escrever agora no chat. E vocês podem achar como dicionário de espanhol mexicano ou del Colegio de México. Ele é um dicionário construído com questões, com um corpus real. Então, eles é muito um dicionário de uso, passado no uso. Aqui o José Luiz fala também passacalles. Poderia ser. Ah, legal, eu não conheço essa palavra. Você sabe de onde que se usa? Peraí. Aqui a Bruna, eu pesquisei e achei que comparsa do Dia de Mortos é um grupo de pessoas que desfila pelas ruas. Olha, não, eu acho que deve ser uma coisa para textos estrangeiros, para pessoas que queiram entender como que funciona o carnaval, o Dia de Muertos, porque, na verdade, a comemoração do Dia de Muertos não é tanto um desfile, é criar uma oferenda para os mortos, você ir no cemitério, levar comida para eles, dançar, fazer uma festinha aí. Mas a ideia de desfile, ela existe na Cidade do México, mas é bem recente. É uma coisa que, de fato, começou pelo filme de 007, eu esqueci o nome em português, de James Bond. Foi por isso. Mas realmente não é uma relação tão direta. Aqui, o José Luiz. Ah, é da Espanha. Eu nunca tinha ouvido falar em Passacalles. Soa conhecido, mas eu não tenho essa relação com a comparsa. Eu tô me escutando. Acho que alguém. Ah, Fabiana, acho que você tá com o microfone ligado. Fabiana? Obrigada. Muito obrigada, Fabiana.
Ok. Então, vamos continuar. Então, quando a gente fala de discurso literário, a gente vai pensar que ele é uma dimensão criativa da língua, né? Ele tem uma dimensão criativa que serve como eixo de sustentação de um ponto de vista a partir do qual o mundo é lido, reconstruído e reconstruído discursivamente e os personagens são criados. Esse aqui é uma descrição do que é o discurso literário, pensando também na transferência cultural no artigo do Asenha, que também encontra-se no PDF que eu passei para vocês. É muito bacana esse artigo, eu recomendo ler bastante se vocês se interessam no tema. Ele fala além que o discurso literário emprega recursos linguísticos e não linguísticos para reconstruir aquele ponto de vista com o qual observa e analisa o mundo. Nesse processo, se selam certos vínculos com seu entorno e com a cultura que lhe serve de moldura. Então, se a gente vê, temos alguns elementos que eu percebi que eram marcadores, que eles são distintivos e que significaram um desafio para mim ao momento de traduzir, que foi rancho, foi passistas, foi cachos, porque eles representam alguma coisa do como é reconstruído esse mundo pela Lígia através da literatura. E foi assim que eu tive que pensar como fazer a tradução também. Então, é muito importante ter essa ideia. Eu acho muito bacana como o Asenha também fala da importância de pensar a cultura quanto traduzindo e de como você vai ter que colocar uns óculos da tradução, né? Você vai ler o texto além de ser apenas um leitor, você vai ser um leitor e tradutor, né? Você vai passar de ser leitor a um produtor de um outro texto baseado no seu texto de partida. Então, aqui, já lembrando o que a gente conversou sobre o que é a marca, o marcador cultural, vamos ler o que o Asenha fala ao respeito. O conceito de marca ou marcador cultural em textos literários tende facilmente a se volatilizar e a se dispersar, por assim dizer, por toda a tessitura discursiva. Quer dizer, você pode achar no decorrer de todo o texto, e às vezes ele não é tão claro assim. Como decorrência disso, a questão da leitura, da recepção por parte daquele que se ocupa do texto literário com os óculos da tradução, se desdobra do mero entretenimento, da mera fruição, para a identificação e análise desses usos linguísticos significativos que sustentam uma visão de mundo, uma ideologia entendida esta última em seu sentido lato. Então, quando a gente se enfrenta numa tradução de um texto literário, a gente precisa também entender e compreender esse texto literário através dos estudos literários e se apoiando dos estudos da antropologia, da antropologia, da sociologia, etc. Aqui o João Milton fala que ele esteve em Zacatecas. Ah, as callejoneadas. E tem umas callejoneadas. Sim, é verdade. Eu acho que eles fazem não apenas no Dia de Muertos, é uma coisa comum, mas eu já fui naquelas em Guanajuato, que é meio que, eu não sei se é a mesma coisa, talvez. Mas você anda pela cidade e você anda por lugares que tem alguma história em relação às pessoas que moraram aí. Sim, tudo muito bem organizado e você tem que marcar com prefeitura, não dá para fazer. E aí vem da tradição da mineração de prata. Mas tem os burros, mas agora em cima dos burros tem a pisco. E separa em cada praça. Aí tem pisco, tem comida, tudo de graça do grupo que está organizando. O pessoal canta e dança e vai em várias praças, parando em cada praça, dançando, cantando, bebendo, comendo. São grupos meio oficiais que fazem isso.
E, como eu falei, tudo muito bem organizado, tem que marcar com prefeitura, etc, etc. Eu acredito que as callejoneadas de Guanajuato não são tão organizadas. Para quem não saiba, Zacatecas está na região norte do país. Guanajuato está na região central do México, mais ou menos. Mas é curioso, alguém perguntou, Milton, se ele, John, desculpa falar, Milton, se ela é automática, se a frequência é constante durante o ano Não, todo. Zoom faz tudo. Como? Zoom faz tudo. Zoom? Zoom. Ah, não, que se a... A frequência vem através a- do sistema. eu achei que falavam da frequência... Ah, não, desculpem. Eu Não. achei que falavam da frequência das callejoneadas. Se Oh, você não, falasse não, quanto que passava a não. callejoneada. Não. Agora eu entendi. Sim. A Desculpem. frequência, sim, tem que marcar, é difícil marcar porque tem organizações que sempre marcam, então tem que marcar com antecedência. E fui lá num congresso, e o congresso não conseguiu marcar aquela callejoneada. E então entramos na callejoneada de outro grupo lá. Ah, entendi. Foi mais uma questão assim, mais turística. Eu acho que deve ter alguma. Tem uma origem, porque eu já ouvi falar dela e que é um pouco mais aberta, mas eu não sei se não esteja tão disponível agora. Claro. Ok. Então, eu vou continuar com um outro exemplo que eu também vi. Então, gente, eu traduzi 3 textos no mestrado, né? Que foi Antes do Baile Verde, O Jardim Selvagem e Apenas um Saxofone. Saxofone. E aqui eu quis trazer para vocês pelo menos um exemplo de cada um desses textos. Então, esse aqui, uma outra coisa, que a gente já falou sobre manifestações, festividades, comida, que são coisas que a gente pode pensar imediatamente, pensa em cultura, né? E tem uma relação de, quando você está aprendendo português ou uma outra língua, o primeiro que você quer saber é, não, quais são as festas, quais são as comidas, etc. Então, é uma coisa que vocês já imediatamente podem pensar em cultura. Mas tem outras coisas que talvez vocês achem que não tem tanta relação, mas elas também podem ser. Então, uma das coisas que eu me deparei também muito na tradução desses textos foram as hierarquias sociais, algumas questões econômicas, raciais, que estavam muito estruturadas e construídas dentro dos textos da Lígia para explicar como que eram as personagens. E elas são muito importantes para você entender porque as personagens tomam essas decisões, porque elas atuam como atuam. E ela é muito... Ela tenta ir direto ao ponto. Então, ela não vai explicar muito sobre as personagens. Você vai construindo em conjunto com o que elas falam e o que a narradora vai deixando aí um pouquinho a luz. Então, esse é um caso que eu encontrei, que é sobre Apenas um Saxofone, a história de uma mulher que está na casa dela bebendo e desejando o passado dela, desejando a juventude dela, porque ela agora é uma mulher rica, de classe alta, mas que ela é bastante infeliz e está pensando muito no antigo amante que ela teve quando ela era jovem. Tem esse momento que ela fala: podia mandar acender a lareira porque o lugar está muito frio, mas despedi o copeiro, a arrumadeira, o cozinheiro. Despedi um por um. Me deu um desespero e mandei a corja toda embora. Rua, rua. Fiquei só. Quando eu li copeiro e arrumadeira, mais do que nada copeiro, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Então, eu fui procurar e vi que era uma coisa, é aquele encarregado de levar, assim, literalmente, de levar copos nas mesas, né? Mas é uma atividade,
um emprego que você ainda encontra vaga se você procura na internet. Assim, se procura um copeiro. Eu imagino que vocês talvez já sabiam. Eu não fazia ideia. Para mim era uma coisa muito estranha. E existe uma tradução direta ao espanhol que é copero. Mas no México a gente não faz anos que a gente não usa o copero desse jeito. Copero se fala mais daquele lugar onde você onde você vai das copas, né? Das copas tipo prêmios. Tem uma relação mais de qual é copero de assim, qual é copero de quantos prêmios já uma equipe de futebol tem, né? Então, já não tem esse significado que a tradução direta nos dá. Mas existe uma outra opção, que é a palavra camareiro. Então, é muito estranho você ver que dentro de uma casa tenha um camareiro. É uma coisa que eu fico pensando muito no passado, muito em uma questão de hotéis. É, sei lá, pode ser que uma pessoa muito rica, talvez no México tenha mesmo, mas eu realmente não estou acostumada a escutar. E essas imagens de falar que existe um copeiro, uma arrumadeira, um cozinheiro na casa dela, são coisas pequeninhas que você vai encontrando no texto para entender quão rica é essa mulher, né? Que classe alta, em qual classe ela está valorizada, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta pensar em alternativas de transmitir essa ideia. Eu, quando escuto camareiro, sirviente e cozinheiro, eu penso muito em um ambiente muito de hotel, mas que se eu penso dentro de uma casa, é uma casa grande, né? Uma casa muito grande, rica, que tem muitos empregados dentro dela. Esse texto, se vocês querem dar uma olhada, é apenas no saxofone, foi traduzido já e publicado pela revista Sombra Larga, que é uma revista colombiana de literatura digital. Vale muito a pena, tem umas coisas muito legais. Tem artigos sobre reportagens, traduções e também criação literária. Eu recomendo muito. E vocês podem ir ler o livro, o conto da minha tradução, se vocês estiverem interessados também. Aqui eu tenho uma pergunta. Perdi aqui. Eu vou compartilhar com vocês uma pergunta e a resposta que deram. Então, a Vanice perguntou: existem algumas palavras e expressões impossíveis de traduzir? E o Gustavo contestou agora que essa pergunta me recordou de quando eu estava estudando Ilíada, encontrei essa dificuldade de trazer para o português um termo em grego, pois ele tinha um significado muito profundo e dentro da interpretação do texto, ela assumia vários significados simultaneamente. Então, creio que não seja impossível traduzir, mas algumas palavras não têm um correspondente nem mesmo próximo ao nosso idioma. Então, assume-se uma grande perda no conteúdo da tradução. Sim, tá bom. Eu acho que não tem palavras que tenham uma equivalência direta. Eu acho que existem palavras que não têm uma equivalência direta de tradução. Mas se a gente para de pensar na tradução apenas como equivalência direta e pensa mais como possibilidades, ou diálogos, ou adaptação também, eu acho que não tem texto que não seja possível de traduzir, porque a gente também é importante pensar no texto como um todo, né? Não apenas pensar na tradução por palavras, sino o que essa palavra em específico significa em esse texto, que sentido ela tem e como eu posso trabalhar com esse sentido e traduzir ela. Uhum. Ok. Então, como eu falei, eu acho que eu escutei alguém, mas... Eu posso falar uma coisa Claro, sobre a Gustavo. tradução?
Então, Claro. eu concordo com isso que você falou. Texto que não dá para traduzir, eu acho que não existe também. É que palavras pontuais, e geralmente é difícil de achar essas palavras que tenham um significado mais profundo, tipo, excluindo palavras triviais como dia, por exemplo, palavras como homem, que tem um significado bem mais profundo. É difícil de você achar uma tradução que encaixa perfeitamente, né? Porque depende da Uhum. cultura, de como a língua se desenvolver, etc. Mas tem algumas ferramentas que eu já vi serem utilizadas, né? Como, por exemplo, tem o que eu citei a Ilíada ali, né? Eu estava lendo a tradução de um professor que chama Trajano Viana. E ele criou palavras, ele utilizou do neologismo para trazer o significado mais próximo para dentro do português. Mas tem vários autores que usam nota de tradução, ou então você acaba perdendo um pouquinho do que a palavra no original significa e você busca o melhor que tem para o idioma que você está traduzindo, né? Essa é a grande, acho que a grande, não a dificuldade, é a magia da tradução, a dificuldade que você encontra ali. E se aprende muito com isso também, né? Trajano Vieira, isso daí. Mas eu Uhum. acho que é a grande magia mesmo da tradução, porque você aprende muito, aprende mais sobre o seu próprio idioma para o qual você está traduzindo, né? Procurar os significados, o que mais se aproxima e tal. Sim, você tem que ser bastante criativo, né? Uma coisa que você tem que. Você pratica muito a criatividade o tempo todo, né? E acho que uma compreensão. Eu acho também que, obrigada à tradução, eu consegui me apaixonar ainda mais pelos contos da Lígia, porque não foi só esse descobrimento de algumas palavras que eu não conhecia aí do texto, sino como que a Lígia usava. E eu acho bem legal e bacana, né? Tipo, os tradutores que se animam a arriscar e criar coisas, como você falou, mas sobre uma cultura que está tão longe também já da gente. Pelo menos se a gente fala da cultura brasileira e mexicana, existem diferenças, mas o texto é mais ou menos contemporâneo, tipo, ele não é tão antigo, é, ele continua sendo uma cultura, ela continua sendo uma cultura latino-americana e tem coisas que a gente tem em comum, né? Aqui a Ana Paula pergunta, Cianja, você usou notas de rodapé nas duas traduções dos contos da Lígia aqui apresentados ou tentou evitá-las a todo custo? Essa é uma ótima pergunta, Ana Paula, porque eu usei sim, mas eu não sei muito. No conto de Antes do Baile Verde, tem um momento que, assim como ela fala do rancho, tem um momento que ela fala do bloco, e ela fala do bloco de sujos. Então, existia a possibilidade de eu traduzir diretamente e falar, é tipo um bloque de sucios, mas eu achei que tirava muita, tipo, eu explicava e tirava toda a ideia do que ele era. E eu também não queria só traduzir aí, repetir a solução que eu pensei para rancho, porque acho que as duas manifestações serão diferentes e tinham duas funções dentro do texto. Mas eu evitei ao máximo. Eu acredito que eu só usei para blocos de sujos no Antes do Baile Verde e eu usei para explicar umas músicas. Eu indiquei quais músicas eram aquelas que estavam colocadas, porque eu deixei as músicas em português, que são duas músicas que você relaciona imediatamente com o carnaval, que é a Coroa do Rei e a Pierrot Apaixonado. Então, só expliquei que essas músicas, de quais músicas eram, né? Esses trechos que tinha, da onde essas músicas vieram. E no texto de Tan Solo um Saxofone, eh, na tradução de apenas um saxofone, tinha uma referência ao Aleijadinho, e em algum momento falam de um anjo toucheiro, que poderia ser uma réplica de algumas das esculturas do Aleijadinho, mas ao mesmo tempo também poderia ser só um anjo X. Ela não aclara, mas a casa toda parece que tem muitas coisas, e ela tem muitas coisas do Aleijadinho
que são falsas, tipo, elas, então fala muito da questão da aparência, enfim, então eu acho importante também deixar que pode ser uma possível referência a essa escultura, porque também não se conhece muito sobre esse escultor, né? Mas eu tentei evitar as notas de tradução ao máximo. Ok, tem aqui a Michele. Eu estava pensando bastante sobre a questão das notas de tradução literária, o quanto que isso pode ou não ser interessante. Hoje mesmo estava lendo um conto do Tolstói e não havia um trabalho muito criativo da tradução, no sentido que os termos específicos da cultura russa ficavam sem tradução e puxavam a nota explicando no rodapé. É uma opção também, eu acho que é uma opção que eu principalmente não prefiro, porque eu acho que uma das coisas dos desafios de traduzir literatura é que você quer passar essa emoção que você sentiu lendo o texto no original, né? E às vezes as notas de tradução são ajudam bastante se você vai fazer algum trabalho sobre elas ou se seu foco é mais conhecer e que alguém explique para você, mas eu sou mais da lógica que eu gosto de resolver um mistério por conta própria. Então também é uma decisão bem pessoal. A gente toma muitas decisões quando traduz pessoais, que fica no momento da tradução, mas no momento que você vai querer publicar, por exemplo, esse conto que eu publiquei na revista, eles pediram para trocar algumas decisões, porque como o público não é apenas mexicano, aí você vai se adaptando, vai ser uma toma de decisões constante. A Nadine comentou que ela às vezes se depara com objetos que não existem no Brasil e não existe uma palavra equivalente em português. Então, quando você opta por escolher uma palavra em português, mas não representa aquilo que realmente é, você sente quase um traidor. Não se sinta uma traidora. Não, Nadine, não. É muita criatividade. Você poderia procurar uma palavra que fosse parecida ou deixar o que é e deixar uma nota do tradutor ou simplesmente deixar e colocar alguma marca para que se entenda que essa palavra não está escrita na língua que você está escrevendo a tradução. Mas a gente precisa tirar essa ideia de que na tradução o tradutor tem que se ajustar apenas ao texto de partida. A gente não é apenas o texto de partida o importante. Também é o texto que você está fazendo e os leitores que vão ler esse texto. Ok. Agora eu leio um pouquinho com mais cuidado os seus comentários, só para fechar um pouquinho aqui essa ideia. Bom, como eu falei, vocês vão encontrar muitos elementos culturais que podem ser desde músicas, festividades, culinária, nomes próprios e questões sociais, econômicas, raciais e muitos mais. Os elementos culturais sempre vão estar nos seus textos. Agora eu queria compartilhar com vocês uma experiência agora que eu estou vivendo de traduzir esse conto, que é Natal na Barca. Eu não estou traduzindo mais dentro da academia, eu já estou traduzindo por fora, é uma coisa que eu quero traduzir todo o livro de Antes do Baile Verde e para tentar conseguir publicar o livro numa editora no México, porque ele ainda não foi editado ou traduzido por completo. Então, eu estou indo aí aos poucos, lidando com os trabalhos profissionais e a tradução e a minha paixão, que é a Lígia. E tem sido toda uma experiência, porque, bom, primeiramente, eu conto com uma referência muito importante, que é uma curta que fez o professor Newton Rezende, de Alagoas, baseada nesse conto, né? Vale muito a pena. Se vocês acharem, puderem ou verem, se tem algum jeito de assistir esse curta, seria bem legal. É muito legal como ele lê o conto e como ele reproduz e conta
a história. E vocês podem dar uma olhada no teaser, que eu vou deixar aqui o link, e essa é a imagem. Eu sou uma pessoa muito visual, então quando eu estou traduzindo, eu tento procurar muitas imagens. E esse é um caso, né? Me ajudou muito para pensar na tradução desse conto, assistir o curta. Então, essa é uma dica que eu também deixo para vocês, que se vocês conseguirem, se vocês sabem que aquele texto que você está traduzindo existe alguma adaptação e tudo isso pode ser uma ajuda, né? Você procura como tradutor ajuda em todo lugar. A outra é que está sendo uma experiência legal, porque agora eu estou fazendo a revisão dessa tradução junto com um grupo, um laboratório de tradução, que é feito por um grupo de tradutores no México. A gente se reúne e conversamos os livros e os textos que a gente está traduzindo. E é muito legal porque nem todo mundo fala a língua que você está traduzindo, né? A gente fala espanhol, então às vezes o que a gente faz é apenas ler o texto e é muito bom mais alguém ler o texto que você está traduzindo para conferir que não tem interferência com a língua de partida. E além disso, esse grupo está me ensinando muito a me arriscar muito mais. Às vezes eu tinha muito medo de trair a Lígia no estilo dela. Então, junto com o grupo, às vezes eu tento passar a informação e falar, não, peraí, mas aqui você pode transmitir isso e trocar um pouquinho a sintaxe, não precisa ser igual. Você pode explorar umas outras coisas, procurar o que pode parecer muito mais natural. Ou, sei lá, é uma coisa de escutar outras pessoas, o que elas sentem quando estão lendo o texto que também você está traduzindo. Eu recomendo muito a vocês, se puderem se juntarem, se querem começar na tradução literária, se juntarem ou formarem grupos onde vocês consigam compartilhar esses textos em conjunto e conversar, e não forçosamente que as pessoas conheçam a obra antes, ou que não conheçam ou que não saibam da língua que vocês estão traduzindo. Então, eu vou terminar aqui só vou terminar a apresentação e aí eu me foco nos comentários que já se acumularam um pouquinho. Então, algumas dicas que eu falo, que tem me ajudado bastante, é, primeiro, entender o texto que você está traduzindo. Para isso, você precisa pesquisar sobre ele, e você precisa pesquisar sobre o autor, sobre a cultura, sobre a crítica desse texto, sobre o tema que esse texto tem, enfim, todo o que esteja ao redor dele. E, ao mesmo tempo, também procurar sobre a sua própria cultura, se você está traduzindo para a sua própria cultura, você também vai ter que aprender muito dela. Compartilhe com colegas. Sempre é muito bom, assim como a gente sempre faz algum escrito, como a gente às vezes compartilha os nossos trabalhos na graduação, na pós-graduação, é bem legal também fazer a mesma coisa com a tradução. Entre ou forme grupos de tradução coletiva e, mais do que nada, arrisque-se. Se arrisque, porque realmente na tradução às vezes não tem escolhas certas, só tem escolhas. Então, agora, vou ler alguns dos comentários. Ok, aqui vocês começaram a falar um pouquinho sobre as notas de tradução. Aqui a Eliane, eu acho legal isso, que ela fala que ela trabalhou com turistas e quando tem uma palavra que é só brasileira, ela faz brincadeira com eles. As palavras carregam muitas coisas, né? Tipo... Ai, gente, eu me perdi um pouquinho. Eu não quero ficar só lento. Então, se vocês têm alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa aqui, abrir o microfone, fiquem à vontade.
Fazer um comentário aqui, então. Eu acho Vai. que eu escrevi aqui no chat, mas vou falar de novo aqui, complementar. Eu acho que as palavras que são mais características de cada cultura são as gírias, porque ela desenvolve dentro daquele ambiente pronto. Tanto é que a gente aqui de São Paulo, por exemplo, muitas vezes não entende o que alguém do Rio de Janeiro, que é aqui do lado, falou, por causa dessa diferença de gírias. Então, eu acho que para traduzir uma gíria, por exemplo, é um desafio enorme, né? Sim, e gírias estão muito... É legal porque quando eu fiz o meu trabalho de tradução, não só fala de elementos culturais, mas eu também falo muito do registro e do dialeto. E diria-se uma coisa que você também tem aí, que você não sabe de, puxa, eu tenho aqui essa gíria de São Paulo muito específica e eu sei que a pessoa é de São Paulo e como vou... Será que eu procuro um equivalente da gíria, sei lá, numa região que se pareça a São Paulo? Será que eu deixo mais de um jeito neutro? Tem, é, é um desafio totalmente, e uma coisa que você vai se encontrar muito. Mas quando você trabalha com textos que tentam ser criativos, né? E isso é uma questão de criatividade e cada coisa conta bastante. Então, e depende também do objetivo que você quer com a sua tradução, né? Você quer uma tradução que vai explicar melhor sobre o ambiente, uma tradução mais acadêmica, alguma coisa mais, assim, qual que é a palavra? Menos formal, digamos assim. Depende muito do seu objetivo, né? Para você decidir isso que você falou. Eu procuro uma gíria equivalente, mantenho a palavra original, coloco uma nota, alguma coisa assim, né? Sim, não, com certeza. É isso que eu quero dizer quando você tem que pensar muito quem vai receber esse texto que você está traduzindo e como você quer passar para ele. Porque é legal, tem vários estudos de comparação de traduções com focos diferentes e realmente você vê que tem textos muito diferentes. Às vezes é bem legal. Eu não sou muito de usar notas e eu não gosto muito de ler notas de rodapé no geral, mas eu tenho que aceitar que muitas vezes para trabalhos na graduação que eu tinha que ler algum texto que não era na minha língua, às vezes ajudava pacas, ajuda muito para no momento de você estudar e meio que dar uma dica, meio que é uma outra crítica desse texto, uma outra leitura que você tem junto com a tradução. Alguém aqui, eu perdi um pouquinho, perguntou se tem línguas que sejam mais difíceis de traduzir. Eu perdi quem falou isso. Mas, então, aqui, a Vanice. Eu não sei, eu acho que depende muito. Eu acho que uma coisa real é que muitas pessoas acham que traduzir línguas semelhantes é simples, é mais simples, mas realmente tem seus próprios desafios. Eu não acho que seja mais simples ou mais difícil. Eu acho que cada parte linguístico que você escolhe tem seus próprios desafios. No caso, entre o português e o espanhol, é que é mais simples você se confundir e usar. Se você vê essa palavra e que é muito comum usada em português, e você sabe que existe em espanhol e usa, mas é pouco usada, é muito fácil cair nisso. Então, para mim, a dificuldade de traduzir palavras, línguas semelhantes é essa. Você está muito... se arrisca a cair muito na interferência da sua língua de partida. Aqui a Ana Carolina falou, eu penso muito também... não, acho que aqui eu perdi um pouquinho sobre o que vocês estavam falando no chat. A Bruna está falando que muito obrigada, Eu, que legal. Que legal que você gostou. Nossa, o Newton Resende é ótimo, ele é incrível. Eu acho ele uma pessoa muito legal e ele é uma pessoa muito generosa também. Então, vale muito a pena. Qualquer coisa aí, saibam também do que ele está fazendo. Ele tem uns estudos sobre a Lígia e ele também é escritor que vale muito a pena.
Aqui, a Aline pergunta, Cianja, você traduziu os contos adaptando o vocabulário e as expressões em espanhol para a época em que os contos foram escritos? Não, Aline, eu escolhi... Ai, uma desculpa. Pronto. Não, Aline, eu escolhi atualizar os contos, porque a Lígia, ela resolveu mais de uma vez atualizar os contos. Do jeito que ela escreveu em esses contos no período dos anos 60, 70, porque cada conto é de uma época diferente, ela foi mudando e atualizando em cada edição. Então, tem algumas coisas que sim, ficaram mais com referência dessa época, mas as expressões, o uso não tão formal que você vê nos primeiros e você vê agora ou nas edições da Companhia das Letras de 2009, ou da antologia que saiu de todos os contos dela em 2018, tem coisas que ela mudou. Então, resolvi fazer alguma coisa assim, alterar para que ficasse numa época... Na questão temporal, eu tentei adaptar a nossa época. Ok, Ricardo. Gíria não tem possibilidade de ser temporária, de época e no futuro não estar em nenhum dicionário, pondo o leitor em dificuldade ou impossibilidade de traduzir e entender determinadas gírias consagradas pela oralidade. Olha, Ricardo, isso é uma outra coisa interessante na questão de tradução, onde você tem bastante oralidade num texto. O que eu fiz, uma coisa que ajudou muito foi conversar mais do que nada com vocês, né, com os brasileiros, de algumas gírias que eu talvez não pegava ou eu não conhecia. Estar em São Paulo me ajudou bastante também, porque algumas coisas algumas gírias se mantêm, ou, enfim, conversar com as pessoas que falam a língua é muito importante, mas também existe uma possibilidade de você usar corpos de língua, que você pode achar, dependendo da língua que seja do seu interesse, às vezes procurando na internet. No caso do português e do espanhol, eu sei bastante o corpus do Mark Davis. E vocês só procuram assim, corpus de espanhol ou corpus de português. E aí eles te colocam a palavra e onde você vê ela. Se esses corpos estão baseados em textos que se encontram na internet, artigos, notícias, blogs. Então, você pode ter uma ideia mais ou menos de como se usa. E tem um dicionário em português que chama o Dicionário Informal, que também me ajudou bastante para aquelas palavras que eu não achava em lugar nenhum e que não achava no dicionário, no Aulete, no Michaelis. O Dicionário Informal ajudou bastante também. Ok. Ai, muito obrigada, Aline, Diniz. Ok, Cíntia, aqui o Ricardo fala, aquilo que falei sobre a Carolina de Jesus está no canal Fefeleche USP, intitulado A tradução ao espanhol de Quarto de Desechos e outras obras de Carolina Maria de Jesus, reflexões. Sim, vale a pena, vamos assistir. Eu achei muito bacana essa palestra que deram. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma outra pergunta? Ok, acho que... Então, seria isso. Eu vou compartilhar aqui, essas são as referências que eu sei, vou deixar na tela só um momentinho, para quem quiser pegar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro. Você mencionou a respeito dos clubes de leitura. Eu acho que é uma ideia super legal, porque às vezes você ouve a pessoa falando, é muito diferente a impressão que você tem do texto traduzido quando você apenas lê, quando você lê em voz alta e quando alguém lê um texto traduzido para você. E aí, uma dúvida, se, por exemplo, se no seu clube de leitura, se os seus colegas não entendem português, se você acha que
a recepção que eles tiveram da sua tradução da Lígia mostra para você que o seu percurso de tradução, assim, que o seu texto está fluindo bem? Você acha que a dificuldade, que a barreira de não conhecer a língua portuguesa pode ajudar você nas suas escolhas? Não sei se eu fui clara. Se ajuda mais que esse grupo de pessoas não falem português mesmo, né? Sim, muito. Muito porque tem algumas pessoas que falam um pouco de português, mas a maioria deles são tradutores do inglês, do francês, do japonês. E eu acho que ajuda bastante, porque você percebe se o texto que você está já colocando é mais natural, mais se resulta familiar ou se resulta estranho para as pessoas que estão lendo. E isso que você falou sobre um dos exercícios que a gente faz é que alguém lê o texto traduzido antes da gente começar a comentar, a gente traz dúvidas, perguntamos como se escuta para ele, se parece normal ou não, mas esse momento em que a outra pessoa que não conhece o texto, não conhece a obra, não conhece assim nada, é a primeira vez que ela está lendo, ajuda muito. E eu tenho percebido muitas coisas da minha tradução só nesse momento em que eu escuto mais alguém lendo. Aqui eu imagino, porque eu já tive uma experiência de traduzir, ter pessoas lendo em voz alta o meu texto, e você percebe a hora, às vezes não é nem uma questão de erro, mas é uma palavra que poderia ser trocada para deixar o texto mais palatável, um pouco. Para mim foi uma experiência muito boa. Eu achei super legal ver que você está fazendo isso também. E eu acho que é algo a ser incentivado entre os tradutores. Sim, não, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei esse grupo. Abriram as mãos e eu cheguei e, nossa, eu fiquei maravilhada. Ajuda bastante. O Flávio levantou a mão. Sim, você está me ouvindo? Eu consigo te escutar, sim. Então, obrigado pela palestra, muito informativa. Muito obrigada. E queria saber uma dica que sempre eu tive na cabeça, mas nunca perguntei. Existe um bom dicionário de falsos amigos português e espanhol? Por exemplo, a palavra rico, né? Muito rico, não é muito rico, é muito legal, muito bom, né? E resulta, você usou agora há pouco, resulta muito difícil, mas resulta, quer dizer, se torna ou se apresenta como muito difícil, né? Não é resultar, não é a mesma coisa resultar em português e em espanhol. Você conhece alguma dica nesse sentido? Eu não conheço algum dicionário, mas tem um trabalho. Agora, nossa, eu sou muito ruim com os nomes, na verdade, mas tem um trabalho que você procura da Universidade de Barcelona, eu acho, que é sobre falsos amigos. E eles falam sobre falsos amigos não apenas no vocabulário, mas também na sintaxe, né? Tipo, na gramática, os verbos, enfim. E aqui eu vou também recomendar bastante o trabalho da minha orientadora do mestrado, que também ela teve, tipo, eu falo para as pessoas que eu não fiz a tradução sozinha, né? Eu fiz junto com ela, junto com a Heloísa Cintrão, e ela também tem uns trabalhos sobre interferências entre o português, análises contrastivos entre o português e o espanhol, que você encontra, eu acho que deve ter mais de um artigo sobre isso, mas eu recomendo bastante procurar aí a Heloísa Cintrão, que ela fala bastante sobre isso. Mais alguma coisa? Que já se juntaram bastantes mensagens no chat, mas eu sou muito perdida.
Acho que vocês estão falando mais sobre uma questão do WhatsApp, né? Do curso do WhatsApp, enfim. Ok, eu não sei, acho que mais alguma pessoa que quer comentar alguma coisa, o microfone está aberto. Não, acho que podemos agradecer Ziania. Não sei se eu tenho a impressão que quem está assistindo não sabe, não tem o número de participantes, mas se vocês não têm, houve mais de 200 participantes. Ok, então obrigado a vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos, foi muito gostoso conversar com vocês.